Como vão, meus caros? Esse é um vídeo explicativo com esquemas sobre as reorganizações societárias. Satisfação estar com os senhores em mais uma oportunidade nesse regime remoto. Vamos lá, então. Os senhores já viram sobre a base das reorganizações societárias e a primeira hipótese que nós temos é a transformação, aonde que a transformação está prevista legislativamente na Lei das SAs, né, Lei 6404 de 76, no artigo 220, e no Código Civil de 2002, no artigo 1113. Lembrando que nós temos aí uma questão de especialidade legislativa. Se eu estou diante de uma SA, uso o artigo 220. Se eu estou diante de qualquer outra sociedade empresarial, uso o Código Civil. Mas vamos lá, a ideia da transformação. A transformação nada mais é do que a modificação de tipos societários. No nosso esquema, sociedade A se transformando numa sociedade B. E aí o que ela modifica principalmente nem sempre é a marca, nem sempre não. O que ela vai modificar é o tipo societário. E aí, consequentemente, nome, inscrição na junta comercial. Como assim o tipo societário? É uma sociedade de qualquer das espécies que vocês já viram, uma sociedade em nome coletivo, uma sociedade em comandita simples, uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, se transformando em qualquer das outras espécies. O exemplo clássico, uma sociedade anônima se transformando numa limitada, ou o oposto, uma limitada se transformando numa sociedade anônima. Nós temos também o caso da incorporação. Na Lei das SAs, artigo 227, no Código Civil, artigo 1116. A incorporação nada mais é do que a absorção de uma sociedade por outra. Também a gente ouve falar sobre aquisição, sobre compra e afins. É o exemplo da cervejaria Ambev com aquela empresa de sucos do bem, uma empresa que estava até inclusive em vários países. A Ambev foi e adquiriu a do bem. No nosso esquema, vamos lá, sociedade A mais sociedade B, ou seja, sociedade A incorporando sociedade B, qual é o resultado dessa operação? A manutenção da sociedade A. Ou seja, se a sociedade A é a sociedade incorporadora, a B é a sociedade incorporada, a B deixa de existir e mantém-se a sociedade A. No nosso exemplo, cervejaria Ambev comprou a sociedade empresária do bem, manteve-se a Ambev, extinguiu a sociedade empresária do bem. E aqui só um cuidado, ainda que a marca se mantenha, ok? Marca do bem ainda existe. A sociedade empresária que foi incorporada pela Ambev. No caso das fusões, Lei das SAs, Lei 6404 de 76, artigo 228. No Código Civil, artigo 1119. Aqui nós temos sociedade A, que se funde com sociedade B. Mas diferente da incorporação, quando na fusão a sociedade A se une com a sociedade B, o resultado dessa operação é uma nova sociedade empresarial. É uma sociedade C. Olha o exemplo que eu trago para os senhores. Há uns 10 anos atrás, a Sadia, Sociedade Empresarial, e a Perdigão, Sociedade Empresarial, se fundiram montando a BRF Foods, que é uma sociedade empresarial diferente das outras duas, e resultado da fusão.
E aí, senhores, nós temos a última grande operação societária. Nós temos a cisão, artigo 229 da Lei das SAs. A sociedade A, que tem os seus bens, e aqui vamos representar com dinheiro, sociedade A, dinheiro, ela vai se dividir. E aí eu tenho duas formas de divisão. A divisão pode ser total ou a divisão pode ser parcial. Como assim divisão, professor? Na verdade, eu tenho uma migração de direitos, uma migração de bens, uma migração de patrimônios entre sociedades empresárias. No caso da total, vamos lá. No caso da total, nós temos o seguinte exemplo. Uma sociedade B, diferente, que vai assumir os bens da sociedade A. Diferente se ela for parcial, porque aí eu continuo tendo a sociedade A existindo e a B também existindo. Parcela dos bens continuam com a A, parcela do patrimônio foi cindida para a sociedade B. E aqui uma observação interessante que eu faço, inclusive, em outra videoaula. Quando estamos diante de uma cisão total, a verdade é que ela vai seguir as regras de outra reorganização societária. Vai seguir as regras da própria incorporação, porque eu tenho a migração de todo o patrimônio a uma nova sociedade, ou até uma sociedade pré-existente. Ok? Então, a sociedade A, migrando todos os seus bens para B, é uma cisão total e também uma incorporação. No caso da cisão parcial, ocorre essa migração parcial do patrimônio. Vou comentar agora um pouco sobre direito concorrencial. E aí não tem como a gente não falar sobre o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e o que ele é, o que ele faz e qual é a fonte legislativa de criação dele. O que é o CAD? O CAD é uma autarquia federal, ou seja, um ente autônomo da administração federal descentralizada. Ele é um ente com capacidades próprias, com autonomia própria, com recursos próprios, que tem a atuação de controlar algumas condutas econômicas e controlar as concentrações. Como assim, professor, a questão das condutas? É para o CAD que você pode denunciar, e aí é o termo que eles usam, inclusive, em lei e institucionalmente, denunciar. É para o CAD que você pode denunciar situações como cartel. Todos os postos de gasolina da minha cidade, eles estão cobrando o mesmo preço tabelado, um pouco acima do valor de mercado. Eles cartelizaram a distribuição do produto. Controle de certas condutas, que podem, inclusive, ser punidas administrativamente pelo CAD. E também o controle das concentrações, no caso das incorporações, fusões, que ocorre uma concentração de patrimônio e uma concentração na prestação de certos serviços, de certos comércios, que é o caso que está em voga nesse momento e desde um ano atrás, do caso da compra da Disney, no caso da compra da Fox Sports pela Disney. E aí o CAD, para não ter uma concentração e evitar e diminuir a concorrência, eles, no parecer de exigência administrativa, eles falam sobre a venda do canal Fox Sports, porque esse grupo econômico teria 3 canais, ESPN, ESPN Brasil e o Fox Sports. Qual que é a fonte legislativa que traz as atribuições do CAD e afins? Lei 12.529 de 2011. Quem quer se interessar um pouco mais sobre direito concorrencial, vale a leitura. Senhores, qual que é a nossa função agora? Assistir 2 vídeos. Primeiro vídeo, o vídeo institucional sobre o CAD. E o segundo vídeo, um vídeo exemplo de uma concessionária de água de uma cidade do interior paulista
que comenta uma decisão do CAD. Vamos lá. Você desconfia de uma conduta irregular entre empresas concorrentes e acha que o CAD deve investigar? Saiba que qualquer cidadão pode fazer uma denúncia de práticas anticompetitivas. Para isso, basta acessar o Clique Denúncia no nosso site. No formulário, você precisa indicar o tipo de acusação que pretende fazer. Se é uma conduta anticoncorrencial, como cartel, por exemplo, ou se é algo relacionado a fusões e aquisições, como atos não notificados. Não se esqueça de anexar documentos que ajudem a comprovar a sua denúncia. Talvez o CAD precise de informações adicionais, por isso é importante cadastrar corretamente o seu e-mail de contato. Toda denúncia é registrada no Sistema Eletrônico de Informações e recebe um número único. Depois, passa por uma triagem, para que os técnicos verifiquem se é atribuição do CAD investigar. Havendo indício de infração nos termos da lei, o CAD instaura um procedimento de apuração e o fluxo normal de investigação se inicia. Em todos os casos, o cidadão recebe uma resposta por e-mail ou ofício. Veja mais no nosso site cad.gov.br no menu. O acesso à água é um direito fundamental. A água não pode ser vendida para dar lucro a um grupo de pessoas. Apenas os custos da captação, tratamento e distribuição devem ser repassados ao cidadão. O Cemasa respeita à risca esse princípio e, por isso, pratica o preço justo para com os seus clientes. Mas Santo André depende 95% da água bruta comprada da Sabesp. Isto porque na década de 1970, a maioria dos municípios passou a depender do fornecimento de água das concessionárias estaduais, que têm capacidade de produzir em alta escala e, portanto, poderiam ter custos menores. Mas não foi isso que aconteceu. Preste atenção nesta diferença. A Sabesp cobra R$ 1,81 pelo metro cúbico de água bruta vendida a Santo André, enquanto o Cemasa produz em baixa escala por um preço bem menor, 90 centavos o metro cúbico. Ao longo de muitos anos, Santo André perguntou à Sabesp o porquê dessa diferença tão grande, mas nunca obteve uma resposta oficial. Assim, decidiu recorrer ao CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão do Ministério da Justiça, pedindo que a Sabesp seja investigada por prática de preço abusivo. O CAD aceitou os argumentos de Santo André e já começou a investigar o preço da água praticado pela Sabesp. Santo André quer pagar à Sabesp um preço justo pela água, para ter capacidade de reinvestir no sistema e atender bem a população. O preço justo da água tem reflexo na vida de todos nós. Por isso, a manutenção do Cemasa como patrimônio da cidade deve ser motivo de orgulho e luta de toda Santo André. Bom, espero que tenham gostado. Só lembrar que esses dois vídeos são públicos no YouTube, ok? Então, por isso da minha utilização nesses slides. No mais, espero que tenha ficado claro o nosso esquema das 4 reorganizações societárias. Qualquer coisa, meu Instagram, e-mail, e estou à disposição para quaisquer dúvidas. Até a próxima aula de Direito Empresarial.